Eu, em primeiro lugar, como todo mundo aqui, eu gostaria de agradecer o convite. Mas não foi qualquer convite, não. Eles fizeram um convite para coordenar uma mesa. Mas não foi qualquer mesa. É uma mesa sobre câncer ocupacional. E eu tenho a grande satisfação, doutora Fátima Sueli Neto Ribeiro, que realmente é uma... Eu não conhecia. Talvez até ela me conhecesse e vai dizer, pô, eu conheço, mas eu não conheci. Aí eu tive a satisfação de ver no currículo que eu escrevi um e-mail para ela pedindo, me dá aí o seu... Posso falar pedigree? Não, é feio, né? Pedir o seu currículo, seu histórico, para que eu pudesse conversar. E ela me mandou. E aí é que eu fiquei juntando as coisas. Ela é mestre em epidemiologia, que já é uma coisa que nos interessa muito de perto, né? Mas não é só epidemiologia do câncer, e que foi feita lá na Faculdade de Saúde Pública, e aí o doutorado. E aí eu fiquei mais contente ainda com o Vitor Wunsch, que é o nosso colega professor lá na Faculdade de Saúde Pública. Por outro lado, eu estava ouvindo hoje as palestras ali, e estava perguntando para mim mesmo, será que alguém perguntou para os trabalhadores se é esse o médico do trabalho que o trabalhador precisa? Ou esse é o médico de trabalho que outras áreas precisam? E aí eu fiquei pensando do antigo nome, Serviço Médico de Empresa, não era Serviço Médico do Trabalhador. E aí a gente fica pensando também que nós estamos muito acostumados a trabalhar, a conversar, etc., sempre com esse viés médico que trabalha em empresa. Então, hoje nós temos a satisfação de ver um profissional da área, que é enfermagem, né? Enfermeira? Não. De saúde pública, que é de uma área SUS, que também, muitas vezes, os médicos de trabalho que trabalham em empresa, às vezes, torcem o nariz também, porque é médico do SUS. E quando vocês olharem a revista que está lá, o que a gente deseja para o futuro e tal, alguém me perguntou isso, e uma das coisas que eu desejo é essa, por que tantas medicinas do trabalho? A medicina do trabalho da empresa, do sindicato, do SUS, da perícia, tudo é médico do trabalho, por que tantas diferenças? E o pior, tantas guerras que tem. Eu trabalhei numa empresa multinacional em São Bernardo, quando o presidente do sindicato lá era o Lula. Isso não impediu de que eu tinha um contato bem direto com o médico do trabalho do sindicato. E eu, médico do trabalho da empresa multinacional. Não deu câncer, não deu AIDS, não deu nada. E a gente tem uma relação que tem até hoje. Outro dia até ele me telefonou perguntando umas coisas. A doutora trabalhou como coordenadora de um programa de saúde do trabalhador, lá no Rio de Janeiro, pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer e é professora da, como é que fala os caras? A UERJ, da Universidade do Rio de Janeiro. E ela vai nos falar, e nós vamos ouvir esse sotaque carioca aqui, que sempre é muito harmonioso e musical. Nós vamos ouvir, assim como os gaúchos também. Né? E esse INCA, Instituto Nacional do Câncer, eu tive alguns relacionamentos com essa área, no tempo do professor Mário Rigato e do professor Rosenberg, que eles trabalhavam muito com câncer e fumo. Muito tempo, muito tempo. Mário Rigato era muito interessante, que ele falava do cigarro e dizia, olha, o cigarro dá câncer do pulmão, isso, falava. Pois é, mas se não gostar do câncer do pulmão, o cigarro também dá da bexiga, do estômago, etc. Ele falava muito sobre isso. Depois nós tivemos um seminário em Brasília, isso que eu estou falando, que o Mário já disse faz tempo, 78. Em 79, houve um seminário sobre câncer ambiental, onde se falou muito sobre pesticidas. Ô, Zorré, você está se queixando de fazer a coordenação científica. Nesse seminário aqui, eles convidaram uma sumidade dos Estados Unidos. Aí mandaram a passagem. Aí ele olhou a passagem e disse assim, não, eu só vou de primeira classe. Aí reuniu a comissão, etc., mandaram a primeira classe. Aí ele olhou, eu não tinha olhado, mais de 3 dias eu só vou com a esposa. Mais uma passagem e tal, falaram, resolveram mandar a passagem, e o homem não veio. Então, você vê que essas coisas de diretor científico não é de hoje, viu? Já tem esses assuntos aqui. Em relação ao câncer ocupacional propriamente dito, e eu já vou acabar, porque a conferência é sua, não é minha.
A gente quase não tem ideia sobre esse assunto de câncer ocupacional. Eu lembro alguma coisa de uma pessoa que trabalhava com cola e luvas e teve uma anemia muito grande, etc., que parece que estava relacionada com o problema de leucemia e benzeno. Depois, os casos do Morrone, teve que ter alguns óbitos com esse assunto. Teve uma pessoa aí que até está no auditório, mas eu nem vou falar, que estava também com um CA e que atribuiu até, eventualmente, a contato com benzeno numa das famosas siderúrgicas aqui de São Paulo. Ela nem me olhou, não me viu, mas ela sabe do que eu estou falando. E ela vai nos falar, então, sobre isso. E eu também estou muito contente, e agora prometo que é a última, de que nós estamos evoluindo em termos de ANANT, de ter representação, de certa forma, de trabalhador. Que normalmente, eu até estava conversando com a Zenac, eu digo, Zenac, por que não tem, afinal, nós não somos médicos do trabalhador? Cadê o trabalhador? Nunca vejo aqui. Aí ele disse, não, até a gente tentou, mas não é fácil, é difícil, às vezes a gente convidou, eles não vieram, tá? É uma coisa que ainda tem que solucionar. E, de certa forma, a Fátima Sueli está numa área que tem bastante contato com os trabalhadores, que pode nos dizer, talvez, alguma coisa do que pensam os trabalhadores sobre isso. E, para terminar, eu acho que aquilo que o René falou, que ela vinha aí com más notícias sobre câncer, eu acho que essa fase já passou, que câncer hoje em dia não é assim. Câncer, morte, não é mais assim, eu acho que tem. Bom, vamos ouvir, chega, já ouviram bastante o que eu tinha que fazer. Doutora, obrigada. O pessoal está muito atento e muito receptivo. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Realmente é um prazer para o Ministério da Saúde, particularmente para o Instituto Nacional do Câncer, estar aqui para dividir com vocês o problema, para realmente socializar a necessidade que a gente tem hoje de enfrentar de frente com responsabilidade a discussão do câncer relacionado ao trabalho ou do câncer ocupacional, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Muito obrigada pelas gentis palavras, doutor Jorge, porque já lemos, já encontramos o senhor há muito tempo. Muito obrigada. Então, a ideia é um pouco discutir o que a Comissão Científica nos trouxe, um desafio enorme, né? Estudos de incidência e prevalência em setores produtivos, né? Que é um grande desafio do Zurredo de trazer uma coisa que não existe, uma coisa que a gente absolutamente não sabe no Brasil e em poucos países. Então, a gente vai falar um pouco dessa coisa da epidemiologia e os cânceres relacionados ao trabalho. Um dos grandes dilemas da questão do câncer é a gente já começar estabelecendo que ele começa a partir desses dois momentos, esse aqui, né, de dois estágios. Não é uma coisa que tem um nexo direto ou uma história natural que seja muito horizontal. Tem os dois estágios e nos dois estágios de iniciação e de promoção, é possível ter intervenções genéticas, ambientais, nos dois, só em um, concomitante ou antagônico. Então, isso já configura um problema quando a gente quer estudar e entender o processo da carcinogênese. E o câncer no Brasil, né, que é uma coisa que a gente tem histórico, que ainda são as doenças cardiovasculares as primeiras causas de óbito, mas o câncer já está ultrapassando cardiovascular nos Estados Unidos e a tendência epidemiológica é que também comece a ultrapassar no Brasil. E aí eu trago para vocês o cenário disso, as projeções que o INCA faz. Para 2009, né, 466 mil novos casos de câncer. De que câncer a gente está falando? A gente está falando de pele, não melanoma, de próstata, de mama, de pulmão, colo reto, estômago e colo de útero. Essas são as nossas preocupações para o que já se conhece da epidemiologia. Só para, rapidamente, a gente ter um cenário, né, de que mundo é esse que a gente está entrando. Os tipos de câncer mais incidentes para 2008, também estimativa do INCA, que tem farto material, para quem tiver interesse, no site do INCA, né, isso aqui são as estimativas para 2008, que são disponíveis para download. A gente tem diferenças
entre os gêneros importantes, né? Claro, mama e próstata, mas traqueia, bronquio e pulmão começa a ficar igual. Esse câncer nos interessa muito, porque tem uma relação fortíssima com o trabalho. Estômago tem relação com o trabalho, cavidade oral tem muita relação com o trabalho, e a gente ainda tem aqui uma predominância masculina. Mas, de um modo geral, os tipos de câncer mais incidentes por gênero é mama, colo de útero, intestino para mulheres e homens, próstata, pulmão e estômago. É que, em 2005, o câncer foi responsável por 13% de todas as mortes ocorridas no mundo. Total de óbitos por câncer, mais de 70%, eu quero trazer isso fortemente para vocês, ocorreram em países de renda média ou baixa. E não dá para só atribuir isso a acesso a diagnóstico precoce e tratamento. Estima-se que, em 2020, o número de casos novos seja em ordem de 15 milhões e que 60% deles vão acontecer em países em desenvolvimento. A gente tem esse horizonte nos esperando daqui a pouco. Esperando na faculdade, as turmas que a gente forma, e esperando pelo que a gente está fazendo agora. Porque o grande problema do câncer é o seu tempo de latência. Né? Estamos falando, no mínimo, de 10 anos. Estamos falando de 30 anos. O que a gente está fazendo agora para esse cenário? E, claro, de novo, né, estimativas da Organização Mundial de Saúde. Isso aqui não tem nenhuma estimativa de estudo isolado, onde quer que seja. 1/3 dos casos novos que ocorrem no mundo poderiam ser prevenidos. Nessa linha que eu quero socializar com vocês a importância do câncer ocupacional. Por enquanto, eu vou falar de exposição ocupacional, né, e de câncer ocupacional. Os estudos o estudo internacional de câncer, que foi publicado agora em 2006, alerta a gente que tem poucas estimativas confiáveis do impacto das exposições ocupacionais sobre o câncer. Publicações internacionais, não é só a situação do Brasil. A prevalência de substâncias cancerígenas pode apresentar variações no mesmo país, numa mesma empresa, na mesma cidade, de um setor para o outro. A proporção de casos aumentou fortemente, e aí, de novo, estudos internacionais colocando isso, com o contínuo processo de industrialização e a nossa completa omissão nas medidas de controle. Omissão, inoperância, incompetência, porque não dá para abrir mão da responsabilidade que todos nós temos para esse quadro. As estimativas globais mostram que o câncer no mundo é responsável por 34% das mortes relacionadas ao trabalho. Também dados internacionais que o Ministério da Saúde publicou em 2001, logo incorporando isso como uma situação para o Brasil. E aí a gente tem que falar de onde vêm esses cancerígenos, como é que essas coisas aparecem aqui, e a gente vai trazer. Eu trago para vocês a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o IARC, que é uma agência de pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que classifica esses carcinógenos para a gente ir se aproximando e vendo onde é que é possível interferir, onde é que é possível realmente ter uma ação direta. A IARC, então, ela considera carcinogênico ou carcinógeno, né, a exposição capaz de aumentar a incidência de neoplasia malignas. Problemas. Um conceito que já está considerando a exposição e o desfecho lá na frente. Tá? O desfecho, no que diz respeito à incidência e prevalência, hoje já tem a limitação das alterações genéticas, dos biomarcadores que poderiam ser trabalhados. Então, a gente ainda está trabalhando com uma coisa extremamente tardia, né? A incidência. Até 2007, a IARC examinou 900 agentes ou grupos de agentes químicos, biológicos, misturas, condições complexas de exposição, que foram classificadas em 4 grupos, conforme a sua evidência de desenvolvimento de câncer. Problemas, 900 agentes. A Arline está aqui e seguramente vai falar de números muito maiores que esses, de produtos químicos que são colocados anualmente no país. A gente começa a ter uma ideia da situação de 900. Então, a gente tem já um conhecimento de uma área extremamente pequena e um desafio ainda maior no que diz respeito às novas substâncias que são colocadas na casa da gente, no espaço de trabalho, no meio urbano. Então, o grupo 1, que a IARC coloca, que é o que a gente mais tem certeza de falar e de trabalhar sobre, são os que são reconhecidamente cancerígenos para humanos. São agentes, misturas, circunstâncias de exposição em relação às quais há evidência suficiente de carcinogenicidade em seres humanos. Tem uma lista enorme, assim, não vale a pena a gente falar aqui, mas, de modo geral, são 95 agentes, misturas. Destes, 35 têm uma relação inequívoca com o trabalho.
Tá? Se a gente conseguir abstrair HPA, vamos não considerar isso. Esse que está aqui no grupo 1. Né? 35 são os asbestos, os benzenos, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o grupo 1 é isso. O grupo 1 é esses que, internacionalmente, a IARC coloca e os países consideram, aceitam como sendo reconhecidamente cancerígeno. Por que aceitam? Porque tem um grupo 2. O grupo 2, que se divide em 2A e 2B, né? 2A provavelmente e 2B possivelmente cancerígeno, aqui são aqueles que ainda não têm um estudo comprovado ou que os estudos ainda têm dificuldades epidemiológicas ou dificuldades de demonstrar seu poder de carcinogenicidade em animal. Então, eles estão quase lá. Eles também, normalmente, assim, foi a história do asbesto, foi a história da sílica, também passou um tempo aqui como 2A e 2B, e aí, assim que saíram os estudos mais recentes, eles foram passados. A sílica passou muito recentemente, só em 96, para o grupo 1. Então, aqui fica aquela fase que ainda resta algumas dúvidas, mas que a gente vai encontrar processos de trabalho extremamente comuns, barbearia, como está a indústria de petróleo, aqui vamos encontrar muita coisa que é do cotidiano do atual estágio de industrialização desse país. As substâncias, né, e a gente está falando aqui de substâncias, condições complexas de exposição, porque nem sempre o agente é facilmente identificado. São em número de 66, 2A, e 241, os 2Bs. Bom, e depois tem a classificação do grupo 3 e do grupo 4. O 3 são as condições que não são classificadas quanto a carcinogenicidade em humanos, mas tem possibilidade de ser em animais, então os estudos continuam acontecendo. E o 4, e aí aqui são centenas, e o 4 é um agente mistura circunstâncias, de que não é, provavelmente aqui tem um, que a gente conhece, que a gente pode afirmar que não tem. Vamos falar do 1. O 1 é importante, né? E eu destaquei esses aqui porque é o que está mais na discussão hoje. O Brasil fala muito pouco do arsênico. A América Latina tem falado muito de água com arsênico. A gente ainda está falando muito pouco aqui do arsênico. A gente fala do asbesto, mas não consegue ter uma ação concreta, decisiva, para fazer uma ação de prevenção absolutamente eficiente na questão da exposição ao amianto asbesto. A gente fala e tem trabalhado de uma forma bastante produtiva no benzeno. Se eu não falasse isso, a Arline aqui não me deixava sair daqui de cima. E a gente tem alguns estudos com cádmio e cromo. A gente tem um encrenque enorme com o formaldeído, porque essa história de fazer escova progressiva agora, todo mundo está pegando os formol, injetando, e a gente não tem registro nenhum de como é que isso está acontecendo no país. Isso aí tem nos últimos 5 anos, né? Mulheres fortemente expostas a isso. Cancerígeno, 1. Níquel, óxido de etileno, assim, com alguma discussão de pesquisas isoladas. A sílica tem um programa nacional de eliminação da silicose, que, de quebra, é possível fazer uma intervenção na questão do câncer, e é onde eu estou, pelo Ministério da Saúde. A gente tem sol, que a gente fala pouco, e cujas medidas de prevenção a gente diz assim, vá à praia antes das 10 ou depois das 4. E a gente não fala no agricultor, e a gente não fala no pescador, e a gente não sabe o que fazer com eles. Isso, o sol é um problema. Sequer o Ministério da Saúde assumiu o sol como uma exposição química importante, e aí o setor de meio ambiente do Ministério da Saúde, quando elegeu as 5 prioridades para combater nos próximos anos. Então, a gente tem... E, na União Europeia, é a primeira substância que aparece como exposição importante para câncer, no estudo que fez a União Europeia nos anos 90. Sol, e a gente tem muito pouca medida importante e relevante para sol. Além dessas substâncias isoladas que a gente pode identificar, o que é importante por aqui e por ali, existem as misturas. E eu quero socializar com vocês a coisa muito importante que é trabalhar ou conhecer ou ser médicos de trabalho de empresas que têm direto ou indiretamente exposições a misturas. Né? Piche de carvão, óleo mineral, fuligens, poeira de madeira. Está acontecendo agora um grande estudo multicêntrico na questão dos trabalhadores de asfalto. Né? E a gente vê os trabalhadores de asfalto no Brasil de uma forma absolutamente irresponsável. E, internacionalmente, está sendo um multicêntrico que está começando as publicações e está começando todo mundo a se movimentar, União Europeia. E a gente, no Brasil, colocando, enfim, nas condições que a gente conhece, que são feitas. Então, são misturas que são tão complexas que aqui não se pode só isolar uma exposição, né, a um agente ou não. E a gente tem uma coisa mais complexa ainda, é que tem tantas misturas e tantos riscos ali dentro que a indústria inteira é cancerígena. E a ARC fala isso. Então, trabalhar na indústria de alumínio é risco de câncer porque trabalha na indústria de alumínio, seja secretária, seja ajudante, seja porteiro.
Indústria de calçado e borracha, na gaseificação do carvão, produção de coque, indústria de móveis e madeira, mineração de hematita, fundição de ferro e aço, aramida e processo de ácido fórtico. Essas indústrias, elas são consideradas cancerígenas pela IARC. Eu quero que vocês entendam assim, a complexidade que é entender isso. O órgão internacional, obrigada, compreende que trabalhar aqui é risco de ter câncer conhecido e alto e relevante. Ok, temos muita dificuldade para estudar, para interferir, enfim, nisso. Eu vou destacar pelo menos 4, que são as dificuldades referentes ao trabalhador, ao ambiente de trabalho, ao registro e ao processo de trabalho e à política nacional. Ao trabalhador, né? Eu não estava prevista para fazer discussão alguma de trabalhador, embora no Rio a gente tenha um grande, longo trabalho desde 91, junto ao movimento sindical, que ajuda fortemente a que nossas políticas, nossas intervenções sejam muito eficientes. A gente tem um problema óbvio, né? Se for olhar trabalhador como paciente, a questão do longo período de latência. O desconhecimento das substâncias, matérias-primas ou produtos que são utilizados, sobreposição de fatores pessoais, exposição ocupacional a diversas substâncias, exposição em vários ambientes, leia-se trânsito, e o aumento crescente da exposição a química com a banalização que a gente tem hoje dos produtos químicos que a gente compra e a gente não tem menor informação do que acontece dentro da casa da gente. Mas talvez a maior dificuldade relativa ao trabalhador seja a sua completa impossibilidade de interferir no processo de trabalho, na exposição, nas políticas. Essa exposição lhe é compulsoriamente feita. E a fala para ter essa informação e para lutar contra isso lhe é compulsoriamente subtraída. As outras dificuldades relativas ao ambiente de trabalho diz respeito à complexidade mesmo do ambiente de trabalho, né? A interação entre as substâncias. Eu vivo dizendo assim, não é possível ter uma exposição à poeira simples. Você tem poeira, calor, ergonomia, fácil. Sabe? Fácil que um ambiente desse tem esses riscos. A frequência da exposição, que pode ser contínua e intermitente, a variação das tarefas e a impossibilidade, muitas vezes, de isolar misturas de substâncias quando a gente tem atmosferas complexas. Ao registro, isso aqui é uma coisa que a gente precisa discutir. A questão de conservar os registros das substâncias, das exposições, das medidas de controle é uma coisa rara e pouco valorizada nesse país. Todas as declarações que a gente faz do Ministério do Trabalho são pouco utilizadas. A reflexão dentro das empresas mesmo de que exposição, o que está acontecendo ali para fazer a relação com o diagnóstico é uma prática muito rara. Grande heterogeneidade entre empresas, entre a empresa, entre os setores, como eu estava falando, às vezes no mesmo setor, e, claro, nossas relações de trabalho, terceirizada, quarteirizada, contrato por tarefa, e aí a gente tem um histórico de uma pessoa com câncer, de um paciente, de um trabalhador, que esteve exposto a tempos curtos a riscos grandes, tempos longos a risco pequeno, e aí a carga que ele tem de exposição é muito difícil de ser calculada, epidemiologicamente quase impossível. E a dificuldade relativa à política nacional, porque os cancerígenos convivem hoje na sociedade sem nenhuma perspectiva de substituição, de proibição ou de trato sério. O caráter é inevitável, parece que é inevitável a gente estar convivendo com cigarro, com todas as substâncias cancerígenas que a gente tem aí, com cromo, com benzeno, com amianto. As campanhas governamentais, e aí estou falando do meu instituto, da minha política, da capacidade que a gente está tentando hoje de trocar, são voltadas para hábitos de vida, é fortemente tabaco, dieta, sol, na sua responsabilidade. Isso é muito, muito forte, que, aliás, é uma coisa boa, porque o Brasil tem um modelo muito importante de controle do tabaco no mundo. Mas tudo bem, mas agora a gente tem que pensar que, além dos hábitos de vida, a gente está querendo, e a nossa grande missão, consagrar a ocupação como fator de risco para câncer. A nossa legislação ela é muito complacente. O melhor que a gente tem a discutir, né, e falar rapidamente, que vocês devem conhecer bastante bem, são as portarias do Ministério do Trabalho, que proíbem 4 substâncias que têm uso muito, muito pequeno. Estabelece limite de exposição para alguns, e aí o benzeno não é mais limite de exposição, mas a sílica e outras radiações, sim. E aí eu quero falar com cuidado com vocês sobre a questão do limite de tolerância. O limite de tolerância para tudo já tem uma discussão. Para cancerígeno, ele é vergonhosamente tratado e não pode ser admitido. Por quê? A informação é essa. Não há exposição segura. Porque a substância pode atuar numa daquelas 2 fases da carcinogênese. E a gente não sabe onde é que ela está atuando. Então, experimentos com animais e estudos epidemiológicos são inconclusivos com baixos níveis de exposição.
Uma molécula de carcinógeno pode iniciar a carcinogênese e, assim, ainda que tenha baixa probabilidade. Pode, porque ele conjuga com sua carga genética. Os mecanismos de reparo do DNA podem ser afetados a baixas concentrações. Os carcinogênios cubículos essenciais em baixas doses já se conhece, né, o que acontece. Mas em altas concentrações e misturado com outros, a gente desconhece. E, claro, fatores epigenéticos que têm efeitos reversíveis, mas que implicam no fenômeno do limiar, né, que quando é reversível, mas até que ponto vai esse limiar da reversibilidade para a exposição. Continuando com as dificuldades relativas à política, a Previdência Social não realiza nexo entre câncer e ocupação. Os estudos que a gente tem tido acesso são vergonhosos, 6 casos em 20 anos, uma coisa assim vergonhosa. Não reconheceu o câncer como na lista de doenças que está sendo discutido hoje no nexo técnico-profissional, que eu acho que muitos de vocês devem estar acompanhando isso. O câncer não é. O Ministério da Saúde e o SUS não notifica, deveria ser uma doença de notificação compulsória, e aí é que veio, de novo, socializar a dúvida com vocês. Não consagra o registro histórico ocupacional em nenhum instrumento. Não tem histórico ocupacional atestado de óbito, não tem notificação, não tem em lugar nenhum. Tem, no máximo, ocupação mal preenchida. Tem, no máximo, e quando você tem câncer, está com 70 anos, é aposentado. Agora, onde é que essa pessoa trabalhou e trabalhou por mais tempo? Estamos devendo isso também, estamos todos devendo isso a esse cenário. Nos estudos epidemiológicos, o nosso problema é a fração atribuível. Como é que a gente atribui a exposição a câncer, conseguindo isolá-la dos outros fatores? É um limite da epidemiologia ao estudar essas substâncias concomitantemente. Mas traz a necessidade da gente colocar essas situações controversas e a variabilidade que existe. Pierce coloca que, enfim, vários estudos que colocam que mais que 40% dos cânceres podem ser atribuídos ao trabalho. A discrepância que pode ser feita entre um e outro, né, que tem vários estudos, o DOL, eu vou falar daqui a pouco, que bota um número bem mais baixo, pode ser resultado de várias coisas, de critério, de suposições, distorções dos dados, períodos históricos, características sociais, etc. O que a gente mais escuta falar é isso aqui, né? É DOL e PETO. E aí, DOL e PETO, num período histórico muito diferenciado, que a gente até poderia aceitar naquela época para países desenvolvidos. Agora, para o Brasil, esse dado não é aceito. A gente costuma rechaçar isso aqui e dizer que isso aqui é uma estimativa muito, muito conservadora, com viés histórico grave. A revisão bibliográfica mais moderna já coloca que até 24% dos tumores de bexiga se deve a exposições ocupacionais. E o câncer de pulmão pode se esperar de 6% a 35%. Câncer de pulmão, o primeiro câncer lá que a gente viu nos homens, né? Dados de 2006 do grupo de estudo internacional. América Latina e Caribe é tudo igual. A gente tem pouca estimativa confiável do impacto, o trabalho quase nunca aparece como determinante, em estatística alguma, as condições do ambiente de trabalho são mais precárias, as exposições são mais intensas, os números de trabalhadores são maiores e com jornadas mais longas, e os trabalhadores são desinformados. Isso aqui é o Pedra, no Rio de Janeiro, que discute a questão do câncer para sistema nervoso, esôfago e estômago em petroleiros. A Silva Bahia, a questão do câncer de madeireiros no Pará, pulmão, câncer, cavidade oral, estômago, pênis, importante, está começando a aparecer muita questão de câncer de pênis. E Magda Andreotti, aqui de São Paulo, fez um estudo de caso-controle que mostrou que o emprego em oficinas mecânicas e a profissão de mecânico tem forte risco para câncer oral orofaringe, independente da idade, e que as longas exposições aumentam o risco. Nesse mesmo estudo de caso-controle, o Sérgio Sarto também encontrou, para câncer de laringe, risco na sílica, na exposição à sílica cristalina, fuligem de carvão, fumos em geral e animais vivos. Riscos importantes. Jandira Maciel, agora, no ano passado, publicou, também defendeu uma tese de doutorado, mostrando que, bom, a gente sempre fala do agrotóxico, e ela mostrou que, no sul de Minas, o agrotóxico e os preservantes de madeira e os solventes, os lubrificantes, têm caracterizado a leucemia mieloide crônica, que não é típica, a gente esperava encontrar a leucemia mieloide aguda, e ela começa a mostrar que isso está sendo importante no sul de Minas. E, de acordo com o INCA, a gente aceita, traz a preocupação, coloca como muito urgente enfrentar a indústria de alumínio com câncer de pulmão, o asbesto, o benzeno, o cádmio, o pó de madeira, tinturas de cabelo como um problema hoje, sem controle, sem política, e material de pintura, além de todos os outros, sem desmerecer nenhum, né? Claro, aqui tem a sílica, também, que é o que eu trabalho lá no INCA. E como é que a gente tenta trabalhar isso? Falando enquanto promotores de medidas de prevenção, não dá para a gente ficar fazendo busca de diagnóstico.
Porque o câncer que a gente foi encontrar hoje é resultante de uma exposição de 50 anos atrás. Raramente essa indústria continua existindo ou o modo de trabalhar continua sendo o mesmo. A tecnologia tem modificado a exposição, a intensidade, as medidas de proteção. 50 anos atrás é outra coisa. Claro que a gente precisa registrar os casos, a gente precisa registrar a ocupação, a gente precisa bater firme que esses dados têm que vir à tona, né, no que o grupo do benzeno, da Comissão Nacional do Benzeno, está chamando de silêncio epidemiológico. Um silêncio epidemiológico produzido, uma omissão das doenças relacionadas ao trabalho. Eles destacam a questão do benzeno, eu destaco a questão de todos os cânceres, porque ele não existe como fator de risco, então é um silêncio epidemiológico do fator de risco, não só do agravo. A gente acha que, para além de trabalhar com o caso, tem que trabalhar com a exposição. As medidas de controle que não focarem em exposição, elas estão fadadas ao fracasso. Ou o registro daqui a 50 anos, e aí aquela estatística trágica vai realmente acontecer para os próximos 20 anos. Nesse sentido, alguns estudos já vêm sendo feitos. Esse estudo de Ciri, que é o estudo da minha tese de doutorado, que foi defendido aqui em 2004, e tem algumas publicações já, coloca que já existem 2 milhões de trabalhadores formais, não tem informal, não tem agricultura, não tem nada aqui, exposto à sílica. Particularmente, eles estão na construção civil, na mineração, metalurgia, construção naval e cerâmica. Não estou falando nada de novo. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem isso. Vou acabar. No amianto, a gente tem 50 mil expostos, também uma estimativa muito, muito conservadora da Fiocruz, particularmente a indústria têxtil e fibrocimento. O último estudo que a gente fez no INCA fala disso aqui. Ai, não ficou muito bom. Que são aquelas indústrias, né, que são cancerígenas de per si. Indústria de alumínio, couro, coqueria, madeira, fundição e borracha. Aqui está o número de trabalhadores expostos e a distribuição no Brasil. Quer dizer, a grande importância que tem essas indústrias aqui no Sul, né? E elas estão migrando para o Nordeste. Está sendo denunciado, a indústria de couro está toda indo para o Nordeste, onde tem as piores condições de trabalho e as piores condições de controle. Aqui no Sul, o que foi desenvolvido de expertise, de luta sindical, isso está saindo daqui, está indo para o Nordeste, então esses números tendem a se modificar e são indústrias cancerígenas. E aí eu quero socializar com vocês, para concluir, né, o papel da medicina do trabalho nisso, que a gente acha que ela é fundamental e que a gente precisa que vocês façam uma coisa óbvia, que lhe é indiscutivelmente tarefa, fazer o diagnóstico, suspeitar da exposição, suspeitar do histórico, trazer à tona a possibilidade da ocupação ser um fator de risco, investigando melhor esse histórico ocupacional, como a gente já conseguiu consagrar na anamnese a questão do tabaco. Começar a consagrar álcool e tabaco para além disso, no que diz respeito a câncer. Para além do afastamento, né, que é o que tipicamente se espera do médico que trabalha na Previdência Social ou nas empresas, espera-se que chame a si a missão de trazer visibilidade a esse verdadeiro silêncio epidemiológico e interferir para que o cenário que a gente está vislumbrando daqui a uns anos não aconteça, ou se aconteça, aconteça com mais responsabilidade e com mais possibilidade de intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor. Eu acho que aquelas coisas que a gente conversou no início ficaram bem comprovadas da oportunidade da palestra e a forma como foi feito. Doutora Fátima, o vínculo que você estabeleceu com a plateia, o vínculo técnico, o vínculo formal, já foi expresso através das palmas. Mas, fora isso, eu acho que estabeleceu também um vínculo afetivo com a plateia, e eu não tenho outra forma de exprimir, a não ser com aquilo que eu tenho disponível. Muito obrigado. Está encerrada essa sessão.